Meu nome é Elaine e eu vou falar um pouco sobre contratos e alocação de risco. A garantia do contrato administrativo, ela fica a critério da administração pública. Agora, a escolha pelo qual a garantia é aplicada fica a critério do contratado, ou seja, a administração pública, ela decide se vai colocar ou não a exigência de uma garantia. E uma vez que colocada essa garantia, as modalidades são escolhidas pelo contratado. Quais são as modalidades? A primeira é a caução em dinheiro, que é o fato de depositar um percentual do valor da obra do governo na conta do governo, né, para garantir que ele irá cumprir o que foi demandado pelo contratante. A segunda é a caução em títulos de dívida pública, que é quando a empresa paga um valor em dinheiro referente a 5% do valor total do certame, ou então ela adquire um título de dívida pública com esse valor, e essa é uma das modalidades mais caras para a empresa. A terceira é o seguro garantia, que é a modalidade mais vantajosa, né? Pois em comparação às outras ela é muito mais rápida, mais econômica e mais barata. Esse processo ele é feito todo online, sendo a apólice pode ser emitida em apenas algumas horas, ao invés de alguns dias ou algumas semanas como as outras, né? E a quarta é a finança bancária, que é um contrato por meio do qual o banco irá exercer o papel do fiador da obra, ou seja, ele vai assumir a responsabilidade total em caso do não cumprimento do contrato, né? E dessas quatro, elas todas ficam à escolha do contratado, mas a colocação ou não de uma dessas garantias fica a critério da administração. Agora eu vou falar sobre a alocação de risco, né? Que é quando o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis a prever a matriz de alocação de risco, alocando-os entre contratante e contratado, mediante a indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou até mesmo daqueles a serem compartilhados. A alocação de risco que trata o caput desse artigo, ele considera incompatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes do contrato. A natureza do risco, os beneficiários das prestações a que se vincula a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-los. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado. A alocação dos riscos contratuais ela será quantificada para fins de projeção das reflexões de seus custos, né, e no valor estimado da contratação. Todo contrato ele tem risco durante a sua execução, né, e alguns desses riscos, entretanto, são passíveis de previsão. Portanto, o contrato poderá definir os riscos previstos e presumíveis. Além disso, a matriz de alocação de risco, ela poderá definir quem será os responsáveis pelos encargos de cada risco que se consumar ali, né? E definindo o que ficará a cargo da administração e o que ficará a cargo do contratado. Então, assim, nem todo risco ele exigirá a revisão do contrato. Por exemplo, a matriz de alocação de risco, ela poderá definir que o contratado será encarregado do ressarcimento de moradores daquela região, né? Caso essas perfurações causem impacto nas residências, que são mais próximas ali, né? Mesmo que todo o cuidado seja observado. Então, nessa situação, o próprio contrato terá definido este risco como encargo do contratado. Se o dano se confirmar, será dele toda a responsabilidade. Logo, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro quando são atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de risco. Então, os cuidados sejam observados nessa situação, o próprio contrato terá definido esse risco como encargo do contratado, né? E se o dano se confirmar, será dele toda a responsabilidade. Então, logo considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro, que é quando são atendidas as condições do contratado e da matriz de alocação de risco.
E, então, excepcionalmente nessa regra, as alterações unilaterais, o aumento ou a redução por legislação surveniente dos atributos diretamente, são pagos pelo contratado, em decorrência do contrato. Então, é um breve resumo e termino por aqui.